Então agora, como o anime de Tokyo Ghoul destruiu a história do mangá? Falar sobre uma obra que fez muito sucesso no seu começo, principalmente quando lançou o anime lá em 2014. Foi uma obra que se manteve consistente no mangá, conseguiu criar uma boa Manteu? história, porém acabou Desculpa, recebendo gente, uma sou das chata. piores adaptações que eu já vi na minha vida, que é nada mais, nada menos do que Tokyo Ghoul. Então você já vai me ajudar demais com seu like. Se você é novo aqui no canal, se inscreva e ativa o sininho. E é Dá isso, like. beleza? Dito isso, bora lá pro vídeo. Tokyo Ghoul acabou recebendo seu anime lá em 2014 e a primeira temporada fez um sucesso do caralho. E não é à toa, até porque pra mim, eu considero a primeira temporada de Tokyo Ghoul simplesmente perfeita. É uma perfeita introdução para a obra, para o universo. E vou ser um pouco ousado, pra mim Tokyo Ghoul tem o melhor primeiro episódio de um anime que eu já vi. A maneira como o primeiro episódio te introduz a um universo muito interessante, ao protagonista, ao conflito que ele vai ter ali, dele ser um humano que precisa comer carne humana, ele não sabe o que ele faz, aí o episódio termina dessa maneira. Enfim, é realmente um puta primeiro episódio que basicamente garante com que o público continue assistindo a obra, com curiosidade do que vai acontecer. E a primeira temporada ela segue assim, né, apresentando o universo da obra, alguns personagens secundários, mas nada disso é muito bem desenvolvido, até porque o foco dessa primeira parte é realmente o desenvolvimento do cara, que a primeira temporada foca totalmente nisso, e termina também de maneira espetacular com aquele episódio 12 que, mano, puta episódio do caralho. Ele tem uma direção magnífica. Toda aquela conversa do Kaneki com a Rizzy, as flores Kaneki... brancas Não, se calma aí. manchando de Kaneki é loucura, galera. Desculpa. Vai me perdoar aqui o... Gokui... Kaneki é loucura, velho. sangue. E aí termina com aquela luta bonita do Kaneki Tá versus certo Jason. o quê, feita? A abertura Não, não, tocando de não. fundo, que também é uma das aberturas mais marcantes dos animes. Enfim, a primeira temporada começa e termina de maneira espetacular. Falando em questão de adaptação, ela é uma temporada que dá algumas mudadas no mangá, né? Muda a ordem de alguns acontecimentos e acaba cortando bastante coisa, isso é verdade. Mas mesmo cortando esse tanto de coisa, eu acho que conseguiu concluir o objetivo dessa primeira temporada, dessa primeira parte, que é desenvolver o Kallen. Esse é literalmente o objetivo principal e eu acho que conseguiu concluir de maneira incrível. E aí a gente vai pra Então, segunda o meu temporada. irmão já tinha falado isso pra mim. Ele gosta bastante de Tokyo Ghoul. E ele falou pra mim que a segunda temporada é uma bosta, mas a primeira é muito boa. Tá certo. Não tá feita. Não tá. A pronúncia certa não é essa. E é Tipo, aqui que a eu merda te afirmo começa a que não é. acontecer. Que assim, cara, quando eu vi Tokyo Ghoul Kaneki. pela primeira vez, eu assisti obviamente tudo do anime, né? Eu assisti o anime direto. E quando eu vi essa segunda temporada, eu até que achei legalzinha, sabe? É uma temporada que foca bastante ali nos personagens secundários, Não, evolui um pouco realmente, a pronúncia não é Kaneki. É Kaneki. Só que não desse jeito que ele falou. Do jeito que ele falou, a pronúncia tá muito ali feita. o Kaneki e termina ali com o Kaneki. Não é assim, velho. Que Kaneki porra se é essa? entregando com o Reed para a Tem terceira CCG, para temporada? o Arima. E aí, pô, beleza, temporada legalzinha, uma animação bonitinha também pra época, não me incomodou. Só que o que acontece? Depois, quando eu fui ler o mangá de Tokyo Ghoul, cara, é bizarro o que os caras fizeram na segunda temporada. Cara, essa parte do mangá, ela é tipo 5 vezes melhor. Aí os caras cortaram coisa pra caralho no mangá, mudaram um monte de coisa. E, cara, não chega nem perto da história que teve no mangá. A maior mudança que é comentada, que eu acho que a maioria sabe, é que Ah, no tá. É a mangá o adaptação do. Tá, Que tá. não vai pra Aogiri, né, que é o que acontece no anime. Tem até uma justificativa da hora, o personagem quer ficar forte pra proteger seus amigos, tudo mais. Mas enfim, isso não tem nada a ver com o que acontece no mangá. No mangá, o Kaneki ele forma ali um grupo com o Tsukuyama, Banjo e a Hinami. Inclusive é muito engraçado ver o Tsukiyama andando com o Kaneki. Tá todo mundo ali andando em prol do Kaneki, porque o Kaneki ele quer saber mais sobre Para de quem falar Kaneki, mano! Fala o protagonista. Para de falar no dele. tornou Por ele favor. Gol, tudo mais. E aí a narrativa, ela tem um contexto bem interessante, né? Porque existem os três grupos principais da obra, que é o grupo do Kaneki, a CCG e a Ogiri, e os três têm o mesmo objetivo, né? Que é encontrar o Kanou, que é aquele que fez o Kaneki virar Gol, né? Ele faz experimentos transformando pessoas em Gols. Eu acho que sempre é uma sacada muito da hora, quando tem três grupos buscando o mesmo objetivo, aí Tá, não, é depois da eles hora se mesmo. encontram e a porradaria come solta. Obviamente que eles também se encontram no anime, né? Lá na colcheia, mas ainda assim não tem o mesmo contexto, porque, como eu falei, o Kaneki ele não tá na Ogiri e tem todo um Agora ele falou desenvolvimento. certo! Agora ele falou certo, mano! Mas ainda assim não tem o mesmo contexto, porque, como eu falei, o Kaneki ele não tá na Ogiri e tem todo um desenvolvimento por trás de como cada grupo busca esse objetivo, a investigação. Só que agora a gente vai pra parte que eu realmente fiquei puto quando eu li, que é o Ah, final de Tokyo Ghoul, né? No caso, dessa primeira parte de Tokyo Ghoul, que, que é o cara, Kaneki o morrendo. final do mangá de Tokyo Ghoul é muito foda, tá ligado? É muito louco. Cara, o anime não adaptou
porra nenhuma desse final, mano. Por isso que quando eu tava lendo o mangá, eu fiquei muito puto, tá ligado? Porque eu falei, mano, como é que os caras têm a incompetência canalice de não ter adaptado esse final? Porque o que que acontece no anime, né? A gente vê ali o Kaneki, ele vai enfrentar o Amon, né? Ele sai ali muito ferido, mas acaba quase matando o Amon. Depois ele acaba encontrando o Reed. E aí tem toda uma conversa ali profunda dos dois. E depois o Kaneki aparece segurando o Reed, dando a entender ali que ele comeu o Reed pra poder salvar. Obviamente comer no sentido literal. Não que isso seja bom, mas enfim. E a Ele temporada comeu termina ele! assim, tá ligado? Com o Kaneki segurando o Reed, indo em direção a CCG, tocando um Revel de fundo. Só que no mangá, meu irmão, a vibe é muito louca, cara. Que a gente vê o Kaneki saindo ferido da luta contra o Amon. E aí ele vai parar no esgoto. E ele encontra o Reed lá no esgoto. E a gente tem uma conversa dos dois. O Reed falando que ele já sabia que o Kaneki era um gol. Só que enquanto ele fala isso, o Kaneki ele tá na forma da Kakuja dele, né? Então tudo isso fica muito mais bonito. Porque é como se realmente o Kaneki fosse um monstro ali. E o Reed estivesse querendo acalmar um monstro que é o seu amigo. Então tem uma vibe totalmente diferente. E aí depois o Como que é o Kaneki... nome dele? Não é Reed, não? Como que é o nome dele? É que eu não lembro já como que é. Ele acorda inconsciente com sangue na boca, também dando a entender que ele comeu o Reed. Só que o Nossa, ele Reed matou o antes ele amigo fala, dele. né, Kaneki, lute com Ai, todas suas RD. forças, sei lá o quê. Porque ele sabia que quando ele saísse daquele esgoto, a CCG ia estar atrás dele. Então realmente um bagulho muito bonito. E o Kaneki, ele não aparece segurando o Reed, né? Então naquele momento dá a sensação Kaneki, ele não aparece segurando o Reed. Tá que o foda. Reed realmente tinha morrido, tá ligado? Que o Kaneki tinha comido ele por completo. E aí chegamos no momento em que Vai o Kaneki ele. luta simplesmente com o Arima. Ele chega ali no local, meu irmão, vários ossos ali de gols que o Arima tinha matado. Tô Não focada. vai dar pra eu dar todo o contexto no vídeo, mas o Kaneki, ele tinha ido pro local onde ele tinha falado pra todos os gols fugirem, tá ligado? Ele falou, rapaziada, foge por esse lugar aqui. E eles foram pra esse lugar e acabaram todos morrendo. Então isso dá um peso a mais na escolha do Kaneki. Ele acaba encontrando o Arima. E nem dá pra dizer que é uma luta, né? Porque o Arima simplesmente Tá. massacra o Kaneki. O máximo que o Kaneki faz é destruir a Queen do Arima. Só que, meu irmão, nessa luta, o personagem Kaneki, ele brilha de uma maneira muito foda, tá ligado? Porque o Kaneki, ele tá lutando contra o Arima. Só que, meu irmão, ele começa a coringar no meio da luta. E tudo isso com o traço do Ishida fica espetacular, tá ligado? Ele começa a falar nome de peixe do nada. Ele começa a gritar. Ele começa a falar um monte de merda. E, cara, eu achei isso muito louco, tá ligado? Porque, mano, o personagem Kaneki, nesse momento, a cabeça dele já tava fudida, tá ligado? Era tanta coisa que tinha acabado de acontecer. O amigo dele, CCG, Antei, com a porra toda, ele literalmente já tinha coringado. E aí a gente chega no momento em que o Arima, ele meio que mata o Kaneki, né? Mata entre aspas. E quando o Kaneki, ele tá morrendo, a gente vê toda uma reflexão que o personagem tem com ele mesmo. Ele acaba lembrando da mãe dele e foi uma peça essencial para aquele desenvolvimento na luta contra o Jason. E ele acaba chegando à conclusão que, na verdade, ele sempre foi igual à mãe dele. E que a Touka, desde o início, tava certa. O Kaneki era um egoísta. Mas como é que alguém que quer proteger todo mundo à sua volta pode ser uma pessoa egoísta? Simples, porque ele não quer ficar sozinho. Assim como a mãe dele, o Kaneki tinha medo de ficar sozinho. Então ele tinha esse anseio por proteger as pessoas por ele mesmo. Aí a gente vê ele conversando com o Kaneki criança, que representaria o lado fraco do Kaneki. Aí você vê ele pedindo desculpa, só que o outro Kaneki, ele perdoa porque a força que o Kaneki adquiriu se tornando gol salvou ele em milhares de situações. E aí ele acaba lembrando de tudo que aconteceu ali quando ele encontrou a Izzy, que no final do olhar da Izzy ele tinha encontrado um palhaço. E aí, pô, como eu falei pra vocês, eu li tudo isso simplesmente puto, tá ligado? Eu falei, mano, como é que essa porra não foi parar no anime? Isso acontece nos 5 últimos capítulos. Eu não sei se na época já tinham anunciado Tokyo Ghoul Re. Cara, a vibe que daria naquela época é de que o Kaneki realmente tinha morrido. E aí você tem todo o desenvolvimento dele, o fechamento dele, a porra toda. E cara, isso não chega nem perto de acontecer no anime. Por isso que se você vê alguma pessoa comentando sobre um remake de Tokyo Ghoul, pra muitas pessoas pode não fazer sentido porque é um anime muito recente, mas eu acho que agora você entende por quê. Porque, mano, a adaptação foi um bagulho muito escroto, tá ligado? Muito escroto mesmo. Pra vocês terem uma noção, se a gente pegar Nossa, Tokyo Ghoul dá normal raiva de com saber Tokyo disso, né, Ghoul velho? De que estragaram. Estragaram a porra da Re, obra. dariam uns 310 capítulos. E eles adaptaram 310 capítulos em 48 episódios. Qual que é a chance disso dar merda, né? Nenhuma. Falando sobre o Tokyo Ghoul Re, cara, eu nem vou me aprofundar muito. Porque é só você pegar tudo isso que eu falei dessa segunda temporada e piorar em 10 vezes. A adaptação da Nossa. terceira temporada, ela é até que legalzinha. Só que ainda assim a animação é ruim, o traço é ruim. E na quarta temporada, meu irmão, a adaptação vai pro caralho. Porque, mano, Tokyo Quarta? Ghoul Re é uma obra que tem muito dinheiro.
diálogo. Eles pegaram muitas situações que começaram primeira parte de Tokyo Ghoul, pegaram muitos personagens, desenvolveram tudo em Tokyo Ghoul Re. Então realmente é uma obra que tem muita informação, muito personagem, que nem o mangá conseguiu desenvolver direito. Eu gosto do mangá de Tokyo Ghoul Re, mas ainda assim ele se torna muito confuso por esse excesso de personagens que nem são tão interessantes assim. E aí no anime, irmão, isso aí virou simplesmente putaria, se tornando, pelo menos pra mim, a pior adaptação que eu já vi de uma história de mangá. Mas enfim, essa é basicamente a minha opinião. Quero saber a opinião de Ok. vocês aí embaixo nos comentários. Caso você queira entrar no servidor do Mas eu falei, eu não consegui focar 100%. Ó, é meu Gochitsugai aqui, velho. Não consegui focar 100%, mano. Me incomodou muito ele falando os nomes, velho. Desculpa, Gokui. Juro por Deus, mano. Juro por Deus, não é maldade. Mas me incomodou muito. Tô pronunciando os nomes estranhos, velho. Mas tudo bem, é um bom vídeo, tá tudo certo.